E aí, beleza? Tá na hora de começar mais um Trem de Resistência. Então, Resistências, eu vim aqui hoje para apresentar a minha amiga que vai falar sobre racismo e o que aconteceu em Charlottesville com vocês. A Fernanda, ela tem bastante vivência no meio da comunidade negra e ela é uma das militantes também. Ela sabe muito sobre o assunto e eu pedi para ela falar um pouquinho sobre isso com vocês. É isso aí. Olá, Resistentes, meu nome é Fernanda e hoje eu tô aqui para falar sobre racismo e sobre o que aconteceu no caso de Charlottesville. Bom, no dia 12 de agosto, no sábado, o governador do estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, declarou estado de emergência pelo caos que se formou graças a um protesto chamado Unir a Direita. O governador do estado norte-americano da Virgínia declarou este sábado o estado de emergência na sequência de confrontos violentos registados horas antes do início de uma marcha nacionalista convocada por supremacistas brancos para o centro da cidade de Charlottesville. Frente a frente, centenas de opositores e apoiantes da marcha mediram forças. Foi o blogger de direita Jason Kessler que programou a marcha para contestar a decisão de remover a estátua do general Robert E. Lee de um parque no centro da cidade. O presidente Donald Trump, que se encontra de férias, disse através das redes sociais que não há lugar para este tipo de violência nos Estados Unidos. A polícia ordenou a evacuação da área e sob ameaça de prisão aos protestantes. Mas quem não conhece a história americana não deve nem estar sabendo o que dizer, ou muito menos o que está acontecendo e por que disso está acontecendo. Antes de tudo, a gente tem que entender por que tudo isso começou. Esse protesto se iniciou por causa da retirada de algumas estátuas que homenageavam combatentes dos exércitos confederados que lutaram contra a União na Guerra de Secessão Americana. Essa guerra foi uma guerra civil, para quem nunca leu sobre a história americana. Ela foi uma guerra civil que aconteceu em 1800 e alguma coisa. Um estudante da Universidade da Virgínia fez uma petição para a retirada da estátua do general Robert E. Lee, que ficava na praça da cidade. Em contrapartida, um supremacista branco chamado Jason Kessler iniciou um protesto contra a retirada dessas estátuas, alegando que os heróis nacionais não podiam ser varridos da história. Então, esse Kessler conseguiu uma autorização, criou um protesto chamado Unite the Right, ou, em bom português, Unir a Direita. E depois de muita burocracia e legislação, organizou-se um protesto contra a retirada da estátua e um contra-protesto do grupo Black Lives Matter e o Antifa. O primeiro sendo o que podemos chamar de a nova geração dos Panteras Negras, Black Panthers, para quem não conhece, e o segundo, um grupo de protestos antifascistas. Ambos lutam pelas causas das minorias. Bom, pessoas de todo o país chegaram para protestar de ambos os lados, incluindo a antiga, mas ainda ativa, Ku Klux Klan, e os grupos neonazistas americanos. Tudo isso junto no mesmo lugar, obviamente acabou em caos e culminou na morte de uma mulher e na hospitalização de 19 feridos, por causa de James Alex Fields, um rapaz de 20 anos que avançou sobre as pessoas com um carro. James Alex Fields, 20 anos de idade, detido pela polícia depois de ter conduzido no sábado um automóvel contra os participantes numa manifestação antirracismo em Charlottesville, na Virgínia. Pelo menos 3 pessoas morreram atropeladas, mais de 3 dezenas ficaram feridas, algumas em estado crítico. A mãe do condutor diz-se surpreendida. Eu só sabia que ele tinha ido a uma manifestação, mantenho-me afastada das suas convicções políticas, não sabia que é um adepto da supremacia branca. Pensei que tinha a ver com Trump. Trump não é um supremacista. Os manifestantes protestavam contra uma marcha de neonazis e membros do Ku Klux Klan. James Alex conduziu o carro contra a multidão até chocar com outro veículo. The car
O carro atropelou algumas pessoas, recuou aproveitando o espaço que abrira para ganhar velocidade e atropelou dezenas de outras pessoas. Pelo menos uma dúzia de pessoas foram diretamente atingidas. Depois do incidente, o presidente Trump condenou a violência oriunda de vários lados, sem mencionar especificamente os grupos neonazis. Condenamos com a maior veemência as demonstrações de fanatismo, racismo e violências de vários lados. Está também a ser investigada a queda de um helicóptero no sábado próximo de Charlottesville. No acidente morreram 2 agentes da polícia. Tudo isso, junto no mesmo lugar, obviamente acabou em caos e culminou na morte de uma mulher e na hospitalização de 19 feridos por James Alex Fields, um rapaz de 20 anos que avançou com o carro sobre os manifestantes antirracistas. O protesto encerrou com 34 feridos e uma mulher de 32 anos morta. Mas por que alguém iria fazer tanta confusão e por que remover um movimento a um herói de guerra? Bom, para entender o que aconteceu em Charlottesville, nós precisamos entender alguns fatores relevantes na história que os Estados Unidos da América têm com o racismo. Esses fatores são, primeiro, a Guerra de Secessão e, segundo, a Ku Klux Klan. Mas o que tem a ver a Guerra de Secessão e esse clã com Charlottesville? Começando pelo fato de que Charlottesville fica no estado da Virgínia, que foi um dos 3 estados confederados durante a Guerra Civil Americana, que é essa Guerra de Secessão. Bom, essa guerra ela iniciou porque 6 estados, o Alabama, a Carolina do Sul, a Flórida, a Geórgia, a Louisiana e o Mississippi, não aceitavam a vitória de Abraham Lincoln para a presidência do país, já que com essa vitória ele pretendia abolir a escravatura e como esses estados tinham muito lucro com a utilização de mão de obra escrava, eles se separaram do resto do país, criando um novo país, que era os Estados Confederados da América, ou Confederate States of America. Certamente quem viu os filmes Os Gatões e a série também Os Gatões e Os Gatões de uma Nova Balada vai se lembrar que o carro dos rapazes se chamava General Lee e tinha uma bandeira desenhada no teto, né? O carro tinha esse nome em homenagem ao general Robert E. Lee, que era o general do Exército Confederado. E a bandeira no teto do carro também é a bandeira desse país escravagista. Bom, essa guerra de secessão, ela foi de 1861 até 1865. Ela durou apenas 4 anos, mas as suas consequências mantêm o país separado até hoje. E infelizmente, como sempre, quem levou a pior de tudo foi a comunidade negra, que até os dias atuais sofre com a repressão policial e o descaso da sociedade. No final dessa guerra de secessão, em 1865, foi fundado o primeiro clã da Ku Klux Klan, cujo objetivo deles era marginalizar os negros, que tinham sido recém-libertos, e impedi-los de se integrar na sociedade como cidadãos, impedindo-os de comprar terrenos, de ter uma vida normal, frequentar escolas, esse tipo de coisa. Esse primeiro clã foi reconhecido pelo país como um grupo terrorista em 1872 e banido dos Estados Unidos. O segundo clã foi fundado em 1915 e foi responsável por verdadeiras barbáries, como linchamentos e todo tipo de atividade violenta e atrocidade contra negros, indígenas, judeus, estrangeiros e qualquer pessoa que não fosse puramente branca e nascida nos Estados Unidos. O filme O Nascimento de uma Nação foi inspirado nesse segundo clã, nesse grupo. Com a Segunda Guerra Mundial e o apoio dos Estados Unidos aos aliados contra os nazistas, o grupo que apoiava ideias nazistas, essa Ku Klux Klan que apoiava ideias nazistas, perdeu a popularidade e decaiu, entrou em decadência. Com a Segunda Guerra Mundial e o apoio dos Estados Unidos aos aliados contra o nazismo,
O grupo acabou perdendo popularidade e veio a reaparecer somente em 1950, em menor tamanho e com uma influência muito menor, mas com os mesmos ideais nazistas e hegemônicos de marginalizar e chegar à violência extrema contra negros, indígenas, estrangeiros e mestiços, judeus ou qualquer outra religião que não seja cristã, protestante, e o grupo LGBTQIA até os dias de hoje. Resumindo, esses protestantes neonazistas estavam manifestando pelo seu direito de continuar sendo racistas, discriminando e praticando violência contra negros e outras minorias qualquer. Eles acham que os negros serem as maiores vítimas de violência do país é apenas a sua liberdade de expressão se manifestando. Eles acham que a população negra tem um valor intelectual muito menor, quase chegando a uma deficiência. Eles acham que os negros estão roubando o lugar dos brancos em empregos, em boas condições de vida e lugar em boas universidades. Não tem como falar também de supremacistas brancos sem falar de quem luta contra eles. Na história americana, o movimento mais famoso, e estamos falando de fama mundial, foram os anteriormente citados Panteras Negras, ou Black Panthers. O branco e conservador dos Estados Unidos nos anos 60 tolerou o crescimento de movimentos sociais não violentos pelos direitos civis e humanos dos negros americanos. Assim foram as passeatas, os boicotes e a pregação antirracismo do pastor Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the meaning of its creed. Mas ocorreu um susto quando surgiu na Califórnia uma organização disposta a usar a violência e as armas na mesma causa. Era o chamado Partido Pantera Negra. Fundadores como Bobby Seale e Huey Newton, depois acompanhados por Eldridge Cleaver, prometiam ação, inspirados por uma mistura ideológica de socialismo revolucionário com fundamentos do que então ganhou o nome de Black Power. Valorizava o negro, sua identidade, sua experiência sob discriminação, a raiva contida. Até mesmo sua estética ganhou destaque. O cabelo afro não alisado, lábios grossos, nariz achatado. Black is beautiful virou o grito de guerra. Os Panteras radicalizaram a retórica do poder negro, promovida por intelectuais como Angela Davis. A simbologia dos punhos cerrados correu o mundo quando dois atletas negros americanos, Tommie Smith e John Carlos, levantaram os braços no pódio da Olimpíada de 1968. Os Panteras Negras garantiram que a luta pelos direitos dos negros americanos não seria silenciosa. Reagiram à discriminação, o que já meio século atrás incluía confrontar a brutalidade policial contra negros, sobretudo jovens. O então diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, mobilizou forças para infiltrar e destruir o movimento. Conseguiu. O grupo acabou sendo minado por dentro, com dissidências, conflitos pessoais e até desvio de fundos para uso privado. No início dos anos 80, sobrava pouco dos Panteras. Esse grupo ele era um partido de proteção aos negros contra a violência cometida por brancos na época da sua formação. Eles protegiam a comunidade negra em certas localizações de ataques supremacistas e racistas com a mesma força bruta e defendiam o armamento negro. Mas com o passar do tempo e no fim dos anos 70, eles se dissolveram na década de 80 e o movimento Black Lives Matter, em português Vidas Negras Importam, pode ser chamado de um renascimento e uma evolução dos Panteras Negras. Eles surgiram em 2013 a partir de uma hashtag que protestava contra a violência policial contra os negros,
se manifestando principalmente em casos fatais, como o que aconteceu com Michael Brown. Em contrapartida, foi criado pelos policiais, que são apontados como os dedos no gatilho, por trás de centenas de mortes de pessoas negras todos os anos, o movimento Blue Lives Matter, que significa Vidas Azuis Importam. Além da hipocrisia da tentativa de inclusão do All Lives Matter, que significa Todas as Vidas Importam, como uma sátira aos protestos pelas vidas dos negros. Blue Lives Matter traz a questão das vidas policiais como sendo de maior importância do que a vidas de pessoas negras, principalmente quando aparecem junto com a sua contraparte marginalizada. É uma sátira grotesca ao movimento, já que hoje a taxa de mortes de policiais é de 4 a cada 100 mil policiais, enquanto a de civis é de 5,6 a cada 100 mil habitantes civis. Já as vidas azuis que importam são responsáveis ativos por 15% das mortes negras. Resumindo, ao criar o movimento All Lives Matter, eles tiraram toda a importância do movimento Black Lives Matter, tirando a importância da opressão, da discriminação, da violência que os negros sofrem e, por fim, dando origem ao Blue Lives Matter. Eles estão dando mais importância às vidas dos policiais do que para a opressão racista e venenosa que põe os negros em risco de morte o tempo todo. E quando você leva isso para um campo de batalha, como o que virou Charlottesville, com todos os preconceitos à mostra, cobertos com a máscara da liberdade de expressão, isso tira a força de todos os avanços obtidos pelos movimentos antirracistas e as transfere para os supremacistas. Então, resistentes, para você lutar por uma causa, você não precisa desmerecer a luta de outro. Lute pelo que você acredita sem menosprezar a luta do outro. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like e ajude o projeto a ir adiante. Até a próxima! It's the dream.